talvez, pretendo usar menos do que o tempo previsto, para pensar em duas coisas, porque eu acho que a gente, talvez, quem esteja aqui já tem uma certa aproximação com o tema. Agora, eu sinto que me ocorreu agora, né? O quanto, e a gente fala dessa história da academia, o quanto talvez a academia esteja distante dessa discussão, falando no curso de psicologia de práticas integrativas, né? Hoje pela manhã tinha muitos estudantes também, obviamente a temática era sobre saúde mental, então é uma temática que atravessa diretamente, né, e constrói a psicologia, então, as práticas integrativas é algo muito novo e pouco explorado para dentro da academia por diversos motivos. Historicizando um pouco, desde de julho, eu venho fazendo esse diálogo com o CRP. Já havia uma demanda do CRP com relação à prática do psicólogo, as práticas do psicólogo, né, principalmente as que advinham do consultório, e que eram denominadas ou atravessadas como práticas integrativas. Então a gente veio aqui discutir, havia uma série de preconceitos também com relação a essas práticas, o que elas são de verdade e muitas vezes por desconhecimento. Então se abriu-se um diálogo muito bacana, até que depois a gente foi para o federal 2 vezes, discutiu num grupo de trabalho, discutiu na plenária, e eu acredito que a gente sai com que a construção, né, o resultado desses encontros tem sido muito produtivos. Recife tem uma referência em práticas integrativas no SUS, né? Então eu estou na coordenação da política de práticas integrativas da Secretaria de Saúde de Recife, então isso também dá uma outra configuração, tanto para a minha fala, quanto para o que a gente vem construindo aqui. Aí tem a história de Recife com práticas integrativas, e por coincidência, o psicólogo nesse momento está à frente da política, e isso é algo que favorece essa nossa discussão. Primeiramente, como a Hermes vem colocando, né, as práticas integrativas vieram de uma demanda muito mais da sociedade, né, e de trabalhadores do campo da saúde, nos anos 80, com documentos que falavam da promoção da saúde, do uso de outras práticas, de outras racionalidades. Houve a 8ª conferência, e todos esses, os encontros e os campos de discussão política referendavam as práticas integrativas como um norte possível para o cuidado dentro da saúde. Então, minha fala também vai ser muito por aí, vai ser do lugar do campo da saúde, e eu sinto muita falta aqui também de pessoas que trabalham com práticas integrativas, que estão nos seus lugares privados, né, nos seus consultórios e tal, que são psicólogos e trabalham com isso. Isso também tem uma outra configuração, né? Então, no campo da saúde, a gente construiu os trabalhadores, os usuários, as entidades que representam o movimento social também construíram esse lugar. Até que em 2006, o Ministério da Saúde lança uma política nacional de práticas integrativas, contemplando 5 práticas integrativas apenas. Essas 5 que tinham uma certa representatividade no cenário nacional, tinham algumas entidades, né, que já dialogavam com a sociedade e com os profissionais sobre essas práticas, que foi a medicina tradicional chinesa, né, a acupuntura, o termalismo, a cromoterapia, as plantas medicinais, os fitoterápicos, a medicina homeopática, antroposófica não, acho que não, e a medicina antroposófica, isso mesmo, mas complexo. Eram essas 5, né? Só que essa política com algumas fragilidades, né? A primeira delas, não há incentivo financeiro, então não se destinou recurso para a implantação dessa política no território nacional. Havia uma orientação para apoiar, para incentivar essas práticas no território, enfim. E aí isso foi crescendo muito mais como um movimento orgânico do que institucional, né? Isso é uma característica forte. E aí, depois, com o passar do tempo, assim, e isso, por ser
muito mais orgânico, cada município, cada local, cada território foi crescendo de acordo com a sua característica e com Recife, antes da política nacional, já tinha a unidade de cuidados integrais do professor Guilherme Abá, né, que foi uma iniciativa da gestão na época do distrito sanitário, que pensava que deveria se ter uma unidade que pensasse a saúde de uma maneira diferente. Então entrou a acupuntura, dança e percussão, ou seja, a dança também é um movimento de saúde, né? A percussão, entrou danças circulares, entrou outras práticas que não estavam referendadas pela política nacional, bioenergética também, né? E biodança veio um pouco depois. Agora, Tai Chi também na época. Acho que Tai Chi, homeopatia, né? Alimentação saudável. E também mais a parte mais na área pedagógica. Plantas medicinais também. Contação de história. Contação de história. Trabalhar. Isso, então. Contação de história. E aí o que acontece? De alguma forma, quando você. E aí Recife foi avançando em 2010, institucionalmente, né, foi criado um núcleo de apoio em práticas integrativas, que esse núcleo tinha uma característica parecida com a do NASF, que era estar no território das unidades de saúde da família, fazendo essas práticas chegarem a quem não tinha acesso por causa da distância, né, da referência com relação à unidade de saúde do professor Guilherme Abá. E aí foi ampliado um pouco o leque de ofertas também, né, e as pessoas começaram a ter um pouco mais possibilidade de acesso. Quando foi em 2012, há um movimento para dentro da Secretaria de Saúde de expandir as práticas. E aí se criou uma política municipal de práticas integrativas e ampliou-se o NAP. Com a ampliação do NAP, contratação de mais profissionais que têm a especialidade em práticas integrativas, e aí qualquer profissional da saúde, né, poderia estar nesse escopo de escolhas, mas tendo uma especialidade em práticas integrativas. Houve uma seleção pública e aí as pessoas vieram compor o quadro do NAP, e aí onde começa a biodança, né, a Luciana chega e se monta o CIS, né, que hoje é o Serviço Integrado de Saúde, que é uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, instalado num prédio que fica por trás do Clube da Sudene. Nessa configuração dessas duas unidades permanece até hoje, né, com a quantidade de profissionais também que foi expandida em 2012. A gente não conseguiu crescer mais do que isso, apesar dos esforços e apesar das tentativas. Essa é uma característica que marca a política de Recife. Porém, vale ressaltar que o leque de práticas integrativas foi ampliando, mas muito recentemente também. Em 2017, 2016 e 2018. O Ministério da Saúde lança 2 portarias nesse tempo que vai reconhecendo mais práticas integrativas, vai dizendo que mais recursos fazem parte do que a gente chama de práticas integrativas. E práticas integrativas, a gente já começa com um desafio muito grande para pensar a psicologia fazendo práticas integrativas, que é um campo super heterogêneo, muito diverso, muito distinto. Vai desde práticas que trabalham com um saber e uma racionalidade completamente diferente da nossa racionalidade ocidental, né? As medicinas indianas, a medicina chinesa, práticas de massagem, práticas corporais, uso de plantas medicinais, até práticas clínicas também, né? Práticas grupais, práticas de tradições de povos, como as danças circulares, né? Práticas
elaboradas ou pensadas a sua metodologia, né? Por pessoas da América do Sul, que foi no caso da biodança, por um alemão, que é no caso da constelação familiar, e aí eles foram criando outros métodos terapêuticos que hoje são incluídos dentro da política nacional, em sua maioria, e alguns também não são incluídos. Essa diversidade e essa dificuldade da gente dizer o que é a prática integrativa, conceituar de fato o que é uma prática e o que não é uma prática integrativa, né? E a gente debate o que é mais difícil, dizer o que é ou dizer o que não é, né? Essa dificuldade toda também causa uma certa resistência das pessoas que compõem o conceito de psicologia, né? que de fato a psicologia enquanto ciência e profissão, né? Vem da década de 60 e que vem se construindo num campo teórico, uma luta, não é, pelo reconhecimento de sua cientificidade. E, obviamente, houve muita resistência. A psicologia, enquanto um campo das ciências humanas, não tem o mesmo referencial de cientificidade das ciências naturais, né? Obviamente, então, essa frouxidão de dizer também o que é a psicologia, de alguma forma tem uma certa aproximação com o que é a prática integrativa, né? E ao mesmo tempo, quando a psicologia se consolida com a ciência e profissão, há um certo receio de que ela caia nesse campo do místico, nesse campo do não sei o que, né? Se isso é ou não é psicologia. Então é natural também que ela vá avançando e hoje ela se depara com um certo paradigma que precisa ser observado, né? Ora, a gente avançou até determinado ponto, então como é que a gente vai dizer agora que isso faz parte da atuação do psicólogo, se isso puder colocar em xeque a psicologia enquanto uma ciência, né, que conseguiu uma legitimidade social também, um reconhecimento social. Então esse é um desafio também que está dado. O que a gente faz que diz que é psicologia, o que a gente faz que, como psicólogo, é ou não é prática integrativa, né? Visto que esse campo, mais uma vez, é muito diverso, muito heterogêneo. E aí, o Ministério ampliou essas práticas, hoje elas são 29, reconhecidas em portaria. Não existe nenhuma lei, de fato, que institua a política nacional de práticas integrativas. São portarias e portarias que vão, de alguma forma, orientando, mas quem discute, quem trabalha no campo das práticas integrativas, já aponta a necessidade de reformulação da política nacional, que ela é muito capenga em suas bases e que não nos dá uma solidez para a gente permanecer, né, atuando, vamos dizer assim, de maneira mais clara com a população no SUS. Estou tentando projetar. Tá. Beleza, já lembrei. Então, aqui em Recife, 29 reconhecidas pelo Ministério, né, como eu falei. Em Recife a gente tem 32. Vejam, então cada lugar também, cada município que institui uma política municipal vai denominar aquilo que talvez seja mais cabível para ela, e não se tem um critério muito claro para definir isso. Então Recife tem mais práticas do que a política nacional e ao mesmo tempo não são as mesmas, né? Tem práticas que Recife reconhece, que o Ministério não reconhece, e tem práticas que o Ministério diz que é prática integrativa, e a gente não tem como oferta no sistema público. Apesar de, se a gente for pensar na legislação, a gente poderia ofertar, né? Mas eu acho que cabe uma primeira orientação para a gente pensar enquanto psicólogo, é que existe essa referência que é a política nacional. Olha, elas é a única coisa que nós temos que vai dizer que é o que são e não são práticas integrativas.
Eu esqueci de mostrar uma coisa também, que fala um pouco desse histórico das PICs, que é um pouco desse reconhecimento social, que tem se transformado hoje, né? E é muito importante que se transforme, como o Hermes falou, pelo contexto que a gente vive de grande fragilidade política e de um ataque a essa conquista de direitos. As práticas integrativas, elas, na verdade, cumprem um direito fundamental dentro do SUS, que é o acesso à diversidade de possibilidade de cuidado. Ou seja, as PICs ampliam o leque de possibilidade de cuidado. Antes eu só podia fazer fisioterapia convencional, hoje eu posso optar, porque o SUS me oferece osteopatia ou a fisioterapia. Eu posso optar por ser cuidado com a osteopatia. Isso é um direito que me cabe também. Então, eu tenho um direito de ter acesso a uma psicoterapia de grupo, a observar minhas questões através da constelação familiar. Então, esse é um ponto fundamental das práticas integrativas e o papel que cumprem no Sistema Único de Saúde. Em Recife, como a gente tem essa diversidade de práticas, a gente dividiu algumas e algumas práticas, elas têm uma ênfase que a gente chamou de ênfase. Muito embora essas práticas, elas cuidem do ser humano como um todo, né? Tem um objetivo de uma integralidade, ou seja, quando eu vou fazer osteopatia, eu não estou mexendo só no corpo, eu estou entendendo todos os sistemas, todo um saber que, por exemplo, atravessa a dor no quadril. A dor no quadril tem uma certa relação com determinadas questões subjetivas ou seja, eu vou para a acupuntura trata de uma maneira, eu vou com uma certa dor, mas eu vou pensar nos meridianos lá que atravessam aquela dor, tal, de acordo com a filosofia da medicina chinesa. Ou seja, tem uma perspectiva de integralidade, mas muitas vezes tem um foco de atuação, né? Então, a gente divide mais ou menos essas ênfases em práticas pedagógicas, que é a prática da alimentação, da fitoterapia, a práticas corporais, que trabalham a yoga, o tai chi chuan, né? Práticas clínicas, como a homeopatia, a acupuntura, práticas sociointegrativas, que têm o objetivo de fazer com que as pessoas recuperem, né, sua integração com a família, com a sociedade e tal. Muitas vezes a gente perde essas capacidades e elas podem ser restauradas com outras práticas, né? E as práticas psicoemocionais, talvez as que tenham mais relação com o nosso fazer. Então a gente vai enxugando e afunilando um pouco mais para pensar, ora, o psicólogo, ele pode fazer qualquer coisa? Vamos pensar. Ele pode fazer tudo? Vamos pensar. O que é mais caro para ele? O que é que se aproxima mais do saber, de sua formação? Né? Então, a gente acredita que as práticas psicoemocionais, que são... E aqui eu coloco algumas que fazem parte do Sistema Único de Saúde aqui em Recife, mas eu vou focar nas psicoemocionais, que o que a gente tem hoje quanto cenário, né? A constelação familiar, o corporificando a consciência, a biodança, a bioenergética, a psicomotricidade relacional, a arte-terapia, terapia comunitária e meditação. Acredito que talvez não seja tão novo para vocês essas práticas, essas nomenclaturas, né? De fato, elas estão muito próximas. A arte-terapia tem um histórico, né, com Nita Silveira, né? A meditação é uma prática muito bem difundida. A constelação familiar hoje ganha uma proporção, né, uma veiculação muito grande, desde do seu uso nos espaços jurídicos quanto no campo da saúde. Então talvez seja por aí que a gente possa pensar, e aí pensando sempre no que a gente tem aqui em Recife, no que está posto na política nacional enquanto possibilidade. Né? Óbvio que existem outros tantos saberes que se dizem holísticos, que se dizem integrativos e que, de alguma forma, como esse campo não está tão definido, esse conceito de práticas integrativas também não está tão definido,
podem ser colocados para discussão. Uma sugestão. Tu poderia colocar o mindfulness em vez de meditação, que puxaria essa vibe mais científica, digamos assim, que é algo que é feito lá por Luiz, pelas pesquisas dele e tal, e é uma proposta também. Isso poderia deixar um pouquinho mais claro, especificar um pouco mais. A gente acabou utilizando assim, porque se torna mais popular, sabe? Se torna algo mais próximo das pessoas também. Dentro da categoria, isso possa ser um pouco mais claro, né? E um pouco menos voltado para essa questão mística, como o Gui falou. E também lembrar que é a forma que vocês deram a nível nacional não existe Isso. esse nível de organização. Isso. Essa divisão pedagógica, vamos dizer assim, né? Essa organização. Realmente não tem. Né? Não tem nada que oriente isso dentro da política. Foi algo pensado pelas pessoas que fazem a política daquele recinto. Eu não compreendo quando coloca a bioenergética como prática integrativa, porque até então eu entendia que fazia parte da psicoterapia de uma formação, uma especialização dentro da área de psicologia. Né? E aí está entrando como prática integrativa e eu vejo que nas falas da gente, a gente também coloca. Eu não entendo por quê. Tem duas coisas aí. Primeiro, talvez seja como uma prática mais psicológica mesmo e realizada por psicólogos, talvez isso tenha sido cooptado pelo universo das práticas e dizer assim, certo, só o psicólogo faz, mas pode ser. Eu considero que seja uma prática integrativa, porque vê o ser humano como um todo. Você está entendendo? Uma coisa não exclui a outra. Tipo, é só de psicólogo, mas pode ser prática integrativa. Só o psicólogo faz essa prática integrativa. Entende? Sim. Tu entendeu? E a outra coisa é que o universo, por exemplo, eu soube agora que já abriu para outras situações. Outras situações. Tem uma pessoa que vai trabalhar agora com uma coruja que é artista plástica. Está fazendo bioenergética. Então, a informação sobre alguns conselhos, né, que de alguma forma já se aproximaram, conselhos de categorias que já se aproximaram desse universo das práticas integrativas, o psicólogo da psicologia, né, reconhece enquanto uma especialidade a psicomotricidade relacional. Inclusive tem uma resolução que fala da psicomotricidade relacional como uma especialidade, a arte-terapia e a bioenergética, né? Mas e aí os outros conselhos de categoria têm informações mais próprias, né? A fisioterapia trabalha muito com osteopatia, com o corpo, então, e é exclusivo o uso da formação geral de osteopatia para o fisioterapeuta. Mas aí muitas categorias já reconhecem a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, né? Mesmo não sendo algo específico dessa categoria, porque a gente não vê na academia o TO, né? Não vê medicina chinesa, mas se ele fizer uma especialização, o conselho reconhece ele como uma pessoa que pode fazer, né? O educador físico também consegue fazer acupuntura, nutricionista, farmacêutico, enfermagem. Enfermagem já tem uma leva também, né? Já tem um campo, tem resoluções no conselho de enfermagem que abre para muitas práticas integrativas, né? Isso. E aí, primeiro, eu referencio o campo de onde eu venho, né, que é de fato do SUS. Então, eu trago uma emergência de um diálogo, que é a quantidade de psicólogos que trabalham no SUS. Então, não dá para... e, obviamente, reconhecidas as práticas integrativas pelo SUS, isso vai cair na prática do psicólogo em algum momento. Né? Então, não dá para a gente fechar os olhos, tem psicólogo no SUS fazendo prática integrativa. Portarias e normativas que legitimam o lugar dos profissionais de saúde no exercício dos seus recursos terapêuticos. Então, não só práticas, não só psicólogos, mas a portaria do NASF prevê o uso de práticas integrativas, o consultório na rua, né? Os cadernos de atenção básica orientam o trabalhador da saúde de trabalhar e fazer práticas integrativas.
Então, eu digo que assim, existe uma afinidade ético-político-epistemológica entre a psicologia e as práticas integrativas. Aqui eu fiz uma busca pelos CBOs e 58% das pessoas que têm esses CBOs aqui atendem o SUS, de psicólogos, entendeu? Psicólogos hospitalares que usam o Código Brasileiro de Ocupações na sua atividade profissional. 58% dessas pessoas que usam esse código estão de fato no SUS. Então a maioria das pessoas estão aptas, ou a maioria dos psicólogos e psicólogas estão aptas a se depararem com as práticas integrativas nas suas orientações técnicas de atuação, inclusive, né, dentro do SUS. Então, aqui fica uma outra que é um desafio para a gente pensar, na verdade, que acho que a gente tem um caminho para ser construído, que eu trago esse cenário que o SUS, que o lugar da saúde pública referencia e dá um lugar de legitimidade para a gente atuar com práticas integrativas, não é? Ao mesmo tempo que um outro desafio é saber o que é que, para além do SUS, as pessoas estão fazendo. Os psicólogos e psicólogos estão fazendo. Esse é o maior, talvez, desafio para que a gente possa, de alguma forma, alinhar a prática psicológica, tem que fazer que a gente, de alguma forma, se comprometeu com fazer da psicologia, e que esse fazer da psicologia possa não se perder diante dos nossos atendimentos com práticas integrativas, onde a gente possa, de fato, reconhecer que as pessoas que nos procuram, elas têm o direito de fazer livres escolhas, né? Ou seja, a gente não reproduzir práticas, muitas vezes, disciplinares, com os recursos terapêuticos, por exemplo, que a gente pode dispor, né? Se tivesse alguém do foral, poderia me ajudar muito mais aqui. Mas, por exemplo, a gente não cair na prática da medicalização por práticas integrativas. Não cair na prática da biomedicina com práticas integrativas e de uma biomedicina que não legitima a pluralidade das pessoas, o direito de escolha delas com relação à vida, né? Então, tem dois desafios, que são essas práticas de consultório e a inexistência de uma orientação técnica. Ou seja, a gente também não tem alguma coisa que nos oriente tecnicamente a trabalhar com práticas integrativas. Que diga o que o psicólogo poderia fazer, o que o psicólogo pode fazer. E pode fazer em que condições? Em que contexto ele pode fazer uso desses recursos, né? Então, para mim, a defesa, principalmente, da psicologia e das práticas integrativas está nesse campo aí, nesse campo ético, né, político e epistemológico. Por quê? Porque as práticas integrativas, elas são uma contraposição à hegemonia biomédica, né? A hegemonia biomédica que fragmenta a pessoa em partes e que cuida da doença e não cuida do sujeito como um todo. E a proposta das práticas integrativas é de uma integralidade, assim como deve ser pensada a psicologia. Então, dentro do paradigma biomédico também, a gente perdeu a referência do cuidado na clínica, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que procuraram o médico, muitas vezes o médico ou a médica não nos olha nos olhos, nem olha para a gente. Chega, prescreve o que é que você tem, e a gente perdeu a clínica. É exame, e é tecnologias duras, e é uma objetivação mesmo, uma objetificação das pessoas e dos adoecimentos. A proposta das práticas integrativas é o resgate da clínica, né? E por que é político? Porque está em voga um processo. A gente estava falando hoje sobre as práticas que Paulo falou, né? Cada vez mais individualizadas, que é isso que todo mundo quer. Todo mundo não, mas que está posto, o projeto político está posto aí. Uma individualização cada vez mais da sociedade. Você se promove a sua segurança com sua arma, você paga o seu plano de saúde, ou seja, não existe mais direito coletivo, não existe pactuação coletiva na sociedade, né?
E, a exemplo, também acredito, a perda da clínica tem tudo a ver com a saída dos médicos cubanos, né, que faziam clínica e que foram expulsos, né, pela quebra do contrato. Ou seja, está posto um cenário político muito horrível, né? Então, nós, como militantes das PICs e da psicologia, acho que é um campo de afinidade, somos a favor desse resgate da integralidade da clínica, do toque, do olhar no olho. Então, e falando ainda da saúde mental, o que a biomedicina construiu ao longo do tempo foi o processo da psiquiatria de exclusão, de sofrimento psíquico, né, segregação social, dos manicômios, da tortura. Então, todo esse histórico está super relacionado com a prática biomédica, com a prática excludente. Ora, a psicologia vem como contraponto a isso e as práticas integrativas, elas dão recursos e estão a favor da liberdade, estão a favor das práticas menos invasivas possíveis, né? E ao mesmo tempo uma cultura de desmedicalização para as práticas integrativas, para a psicologia, né? Da autonomia do sujeito para que ele possa se construir. Então, acho que já falei um pouco sobre isso, que a PICs promove, né? Tudo isso, estimula o autocuidado, a autonomia, e aí é o que está posto para a gente discutir, assim. Eu acho que é um ganho a gente poder estar ocupando esse espaço no Conselho, a gente está formulando esse pré-congresso aqui. A Hermes tem sido um parceiro, desde que a gente começou a dialogar, realmente é um diálogo, onde a gente encontra espaço dentro do Conselho Regional de Psicologia. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Cabe aqui a gente fortalecer, né? Eu trago um pouco esse aqui foi um artigo que o Alexandre Barreto escreveu também, na mesma época que eu estava vindo para cá. O Alexandre estava publicando um artigo que ele analisou a comunidade de práticas do Ministério da Saúde e experiências exitosas realizadas por psicólogos, né? Ou seja, tem muita experiência exitosa, então a gente precisa legitimar isso também, né? Eu acho que assim, o Luciano está aqui, para mim, particularmente, eu faço uma defesa e é uma experiência super exitosa a biodança lá no CIS, né? Eu já escutei histórias incríveis, ela muito mais que eu, né? E dali vem um processo formativo dentro das práticas integrativas, fez um curso de audioterapia. A gente, aqui no Recife, dentro da Secretaria de Saúde, promoveu um curso de formação em práticas integrativas para os profissionais da atenção básica, dos CAPs, a gente vem expandindo isso e a gente consegue ver a transformação das pessoas e o acesso e toda uma mudança que acontece no território quando essas práticas de fato emergem, né? Passam a ser ofertadas como um campo de cuidado. Tem uma ressignificação muito grande do sofrimento. Então, o Alexandre trazia algumas críticas, né? E na verdade uma observação, né? Que não é uma atitude de vigilância ou normativa ou punitiva que vai contribuir para a solução do problema, né? Ou seja, da psicologia está distante. Não é a gente discutir mais se isso é científico ou não é. Isso aí já foi superado. Se as práticas integrativas são científicas ou não, isso aí já foi superado. A gente precisa avançar, a gente precisa construir, não é retroagir, não. Coisa que eu tinha esquecido de falar é que em 2018 lançou-se um consórcio internacional com relação à publicação é um grupo de trabalho que lançou um portal na Biblioteca Virtual de Saúde que reúne artigos de todo mundo com evidências científicas em práticas integrativas. Então, a gente pode consultar e tem diversas evidências. Acho que isso aí já está superado. Tem uma coisa muito interessante que aqueles que divulgam seu trabalho de psicologia integrado com as PICs apontam entusiasmados para resultados significativos que parecem qualificar a sua prática, seja na assistência, na formação ou na pesquisa, né? O Conselho de Psicologia tem adotado um discurso de prudência, porém em um limiar tênue que se aproxima mais ou menos do preconceito, do descaso pelo tema,
assim como parece haver certo excesso tutelar sobre o exercício criativo da profissão. Então, é isso também, a gente fala do exercício criativo, né? E de fato, quem principalmente está no campo da saúde pública, sabe o que é complexo o cuidado dentro do território. As pessoas são atravessadas de muitas problemáticas, não é simples. E a prática clínica elitizada é muito diferente, e a gente já discute e problematiza a prática clínica elitizada. A gente diz que estamos diante de uma sociedade muito mais complexa do que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Não podemos permanecer com as mesmas práticas. Não é aquela prática de só de fala do consultório e todo mundo fala de intervenções mais públicas, de intervenções com a família, de criatividade da nossa atuação profissional. E esse texto aqui foi escrito justamente quando estava se abrindo esse diálogo, né? Então, esse texto é contemporâneo da própria abertura do diálogo. Ou seja, o Conselho tem se disposto na postura de abertura para isso. E quando eu fui lá no Conselho Federal, tem uma coisa muito, muito curiosa e que a gente precisa ressaltar, é que muitas dessas práticas integrativas realizadas por psicólogos não é só um bairrismo, não. São melhores, são realizados com mais cuidado. Isso não foi fala minha, foi fala da galera do Conselho Federal, que disse, olha, quando eu sei que algumas pessoas fazem constelação familiar, por exemplo, quando é feito por um psicólogo, a repercussão é que é muito mais bem conduzida do que não é. Ou seja, o psicólogo, principalmente nessas práticas que a gente pode chamar de psicoemocionais, né? Ou seja, está posto aí uma grande potência também. Está posto uma grande potência e a gente precisa abrir para ampliar a nossa atuação e se construir nesse campo contra-hegemônico, de criação de possibilidades, de felicidade, né? E de saúde para as pessoas. É isso. Ok.